no portal do Peregrino Conhecendo a Bíblia. Olá! Vamos iniciar então o nosso estudo, nossa conversa sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Embora no cânon bíblico seja a primeira carta que aparece para nós nas cartas paulinas, logo após os Atos dos Apóstolos, não é necessariamente essa a ordem cronológica da escrita de São Paulo. Ela foi escrita por volta do ano 58, sendo uma carta de São Paulo direcionada a uma igreja não fundada por ele, porque as demais cartas paulinas são todas cartas, comunicações de Paulo com as comunidades que ele mesmo fundou. A igreja em Roma não se tem registros históricos concretos de quem foi o evangelizador que fundou essa igreja. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, menciona que há cristãos em Roma. Sabemos que Pedro vai até Roma porque é lá também que posteriormente ele será martirizado, mas não se tem o registro de quem é o fundador desta igreja. E Paulo escreve essa carta ao fundador, à comunidade de Roma. Antes de tudo, é interessante, quando a gente pensa nas cartas de Paulo, entender um pouco do sentido, do contexto daquele lugar. Roma é a sede do grande Império Romano, o império dominante daquele tempo, embora fosse considerado o centro do mundo, mas Roma se entendia como o próprio mundo. E com isso a gente tem um centro onde o luxo de uns se apoia na miséria de outros, onde há muitos conflitos, onde há muitas estratégias de guerra sendo desenhadas, porque afinal de contas o Império Romano só é imenso como ele é, então, porque havia muitas guerras de domínio de território lideradas por Roma. E no meio de toda essa situação, há pessoas se convertendo ao cristianismo, cidadãos se convertendo ao cristianismo. Existe um conflito entre aqueles que eram judeus e se tornaram cristãos e entre aqueles que eram pagãos e se tornaram cristãos, porque eles se entendem como uns são cristãos mais fortes, outros são cristãos mais fracos, e isso, embora não faça sentido, também Paulo vai ao longo da carta trazer algumas expressões que vão também nos ajudando a entender, talvez, a raiz desse conflito. O tema central desse escrito paulino é a salvação pela fé em Jesus Cristo. O que ele quer exortar, o que ele quer incutir no coração daqueles fiéis é que a nossa salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1 ele começa saudando esta igreja, se colocando como apóstolo de Cristo, e ele faz uma pequena introdução em relação à ira de Deus referente às escolhas humanas que não estão de acordo com a doutrina e a justiça a qual somos chamados ao conhecer Jesus. É interessante aqui a gente não se apegar demais a questões que vão nos fazer mais julgadores do que cristãos aprendendo com São Paulo. É importante nós pegarmos esses elementos que ele traz sobre a justiça a qual somos chamados e não nos colocarmos como juízes dos outros, mas entendermos como a plenitude de vida a qual Jesus Cristo nos convida e que cada um precisa fazer a escolha. Mas isso nós vamos, à medida que os capítulos também virão, percebendo a riqueza dessa carta, a riqueza dos valores que São Paulo nos exorta.